E olha, com a pandemia que atingiu o Sergipe desde o ano passado, o São João acontece sem shows, deve acontecer sem fogueiras, em obediência ao decreto do governo, sem aglomerações, sem apresentações presenciais das quadrilhas. Essas apresentações migraram para o ambiente virtual por meio de lives. E todas essas mudanças causam impactos na economia, principalmente para os comerciantes, que muitas vezes ficam sem público para vender também os seus produtos. Ao vivo, eu estou recebendo o economista Rodrigo Rocha, que vai falar sobre os impactos desse São João em meio a uma pandemia para a economia, mas também de outras notícias boas que a gente já tem, a exemplo do auxílio emergencial que foi estendido, a exemplo também do retorno do funcionamento do comércio aos sábados. Bom dia, muito obrigada pela presença, bem-vindo ao nosso Balanço Geral Especial de São João. Conta pra gente, este ano, os impactos econômicos por conta principalmente da proibição em relação aos eventos, shows e aglomerações. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, realmente a gente tem aí um momento muito delicado para quem vive desse momento, né? Infelizmente, desde o ano passado que a gente não está podendo ter essas festas juninas. Ano passado foi ainda mais complicado porque a gente não tinha muito conhecimento do que ia acontecer. As pessoas ficaram ali esperando até o último momento na esperança de que seria possível e, infelizmente, não foi possível. Criou-se uma expectativa muito grande de que esse ano, finalmente, a gente poderia retomar a ter essas festas, a ter essas possibilidades de ter esse movimento na economia. Porque além da questão cultural, que é muito importante, é muito forte, a gente tem uma questão econômica por trás. Tem muitas famílias que conseguem, durante esse período junino, ter renda por vários meses. Pessoas que deixam algumas outras atividades para se preparar durante meses para esse período. Infelizmente, a gente ainda está com várias restrições. Conseguimos ter alguma noção do que é possível, do que não é possível ao longo desses últimos 12 meses, mas ainda as restrições são muito grandes. Por isso, as famílias já tiveram que tentar se organizar, tentar encontrar formas de fazer festas dentro de casa, e fazendo festas dentro de casa acaba tendo algum movimento. É lógico que esse movimento não é tão grande quanto antes, onde você tinha movimentação de turistas, movimentação de bares, toda uma movimentação muito mais forte e que faziam a renda de muitas famílias e de muitas empresas ao longo desse momento junino. É possível calcular o impacto da economia? Quantos por cento, por exemplo, se deixa de movimentar este ano? Olha, existem estimativas que falam em algo em torno de 20% a depender dos municípios. Quando a gente fala de turismo, tem uma estimativa de que algo em torno de 40%, mais de 40% dos turistas do país acabam se deslocando para o Nordeste por conta do período junino. E aí você tem, então, a questão do turismo, bares, restaurantes, eventos. E aí a gente às vezes olha para aquela atividade econômica de uma forma pura, onde só olha para aquela atividade, mas ali por trás existe o que se chama de uma cadeia produtiva. Você tem famílias que preparam pratos típicos, você tem a distribuição de bebidas e alimentos, você tem garçons, você tem várias atividades ali, as empresas de evento, que geram muitos empregos. Nos eventos que tinham as festas, você tinha várias pessoas ali vendendo seus produtos, vendendo alguma coisa, atendendo alguns clientes, fazendo algum serviço. Ou seja, você tem uma movimentação econômica muito maior do que simplesmente a festa junina em si, mas por trás ali você tem toda uma preparação de várias pessoas. Então você tem um impacto muito forte na economia e que só quem vive ali é que sente de verdade. Agora, existem setores que sofrem menos impacto com isso. Por exemplo, o setor alimentício, porque afinal de contas as famílias vão se reunir hoje em suas casas. Se reuniram, muitas famílias já começaram a se reunir desde ontem, dia 23, seguindo nesse clima junino. Acabam consumindo também as comidas típicas, o que movimenta também bastante as vendas dos feirantes, dos supermercados, das padarias, das delicatessen, isso na capital e também em todo o interior de Sergipe. Para o agricultor, para o homem do campo, também há a colheita farta, que muitas vezes se reflete também em lucro. Então, o setor alimentício é um dos que tem ponto positivo, sofre menor impacto. A gente tem aí alguma esperança em algumas etapas das atividades econômicas. Alimentos, a gente tem visto nas redes sociais muitas pessoas postando, fazendo festinhas dentro de casa, com a sua própria família ali, né? Sem aglomerar, sem criar nenhum problema sanitário, mas que infelizmente ainda não é a mesma coisa, mas que já alivia. Então muitas pessoas acabam fazendo seus bolos, seus pratos típicos e vendendo para essas famílias.
O que a gente não tem é realmente a dimensão que se tinha antes. Porque, por exemplo, quando a gente fala do ramo alimentício, a gente tem a questão dos turistas que não estão vindo, dos hotéis que não estão lotados. A gente tinha algo em torno de 90% da capacidade dos hotéis lotados durante esse período junino. Ou seja, você tem vários segmentos que ainda estão sofrendo bastante e que a gente espera que nos próximos meses a gente avance na vacinação e no próximo ano a gente volte a ter aquela festa que não é forte apenas na cultura, mas também na questão econômica. E as perspectivas daqui para frente, com o avanço da vacinação, é que esse cenário se modifique e aí sim, no ano que vem, a gente já tenha um cenário mais favorável para uma situação melhor, né? Festiva. Perfeito. Muitas famílias conseguiram, como você já bem colocou, a questão do auxílio, né? Então conseguiram ali minimamente tentar reduzir o impacto econômico que está tendo, mas o que a gente espera mesmo é que as famílias consigam voltar a ter a tranquilidade de sair de suas casas. A partir da vacinação, a gente tem visto uma aceleração da vacinação. Até outubro existe uma expectativa que boa parte da população brasileira já esteja vacinada com as 2 doses. E com isso a gente já chegue no final do ano com mais esperança, com mais tranquilidade, porque uma festa junina ela precisa de meses de preparação. Quando a gente fala, por exemplo, da parte de fogos, tem famílias que se dedicam meses ali para poder produzir, para no mês junino a gente ter aquela produção ali pronta. Então, com o avanço da vacinação, a gente tem essa esperança de que as famílias consigam retomar suas atividades econômicas normalmente e, com isso, a gente tenha um São João em 2022 muito mais alegre, muito mais forte, como a gente sempre teve historicamente aqui no Nordeste. Falando sobre tradição e tradição forte em relação às fogueiras, hoje a gente tem aí, estamos nesse período junino vivenciando essa proibição em relação a fogueiras, em relação a fogos de artifício, justamente para evitar pessoas com queimaduras nos hospitais. Geralmente todos os anos a gente traz índices de pessoas queimadas e esse alerta deve ser reforçado para a população, esse entendimento, embora haja um prejuízo aí para os comerciantes, vendedores de fogos e de fogueiras que nesta época do ano lucravam, né? Infelizmente a gente tem que entender o momento que a gente está vivendo. A gente conversa com pessoas que vivem nesse momento e dizem, olha, não tem nem clima para você ter festa com tantas mortes acontecendo, um momento tão complicado e tão delicado como o que a gente está vivendo. Então, as famílias vão precisar entender e respeitar esse momento, em especial no interior, que é muito mais comum você ter essas fogueiras nas portas de casa. Não dá para ter esse mesmo momento de alegria como se tinha nos anos anteriores, mas como já dito, a gente espera que ao longo dos próximos meses a vacinação avance e a gente possa ter no ano que vem uma festa muito mais alegre, como a gente sempre teve. Ok, Rodrigo Rocha, queremos agradecer a sua participação aqui com a gente, bem cedinho no Balanço Geral Manhã, trazendo essas informações. E é isso, a gente torce então para que a vacinação avance e que no próximo ano estejamos aqui comemorando de uma maneira muito mais calorosa e com certeza agradando então aos sergipanos, aos nordestinos. Eu que agradeço o convite e um ótimo dia para você e para todos. Ótimo dia, feliz São João.